Bom, gente, bom dia então. Nós vamos retomar nossa disciplina. Hoje nós vamos falar sobre o conceito de interpassividade, que tem a ver com a falsa ilusão de ação no mundo. Nós vamos correlacionar esse conceito com ideologia e cinismo. Só que antes de começar, eu queria relembrar algumas coisas para os senhores. Primeiro, em relação às sugestões de leitura. Há dois textos sugeridos para que vocês leiam. Há um texto bem teórico, que é bem denso, mas ele é muito esclarecedor sobre esse assunto, que é o texto do Slavoj Žižek, que chama Como Marx Inventou o Sintoma. É uma tentativa do Žižek de falar de materialismo histórico dialético e quanto Marx adianta, e antecipa algumas conclusões que o Freud vai ter sobre inconsciente, funcionamento social, adoecimentos e inatividade no nosso mundo. É um texto denso, mas ele é muito bom. O outro texto, que é o que eu recomendo fortemente que vocês leiam, também é do Žižek, chama O Sujeito Interpassivo, ou Lacan gira uma roda de orações. Esse texto, que fala do conceito de interpassividade, ele faz parte de uma coletânea de textos do Žižek, que é para o público leigo. Então é de muito fácil acesso, de uma leitura muito, muito, muito tranquila. Esse texto, esse livro, Como Ler Lacan, esse texto está nesse livro, Como Ler Lacan, é uma tentativa do Žižek pegar os principais conceitos lacanianos, grande outro, transferência, pulsão, interpassividade e outros conceitos da psicanálise, e mostrar como que eles funcionam na nossa realidade. Dando exemplos do teatro, do cinema, da literatura, da vida cotidiana. Então é um texto de fácil acesso, de fácil leitura, não requer conhecimento profundo, nem de psicanálise e tampouco de psicanálise lacaniana. Então é uma tentativa de fazer uma divulgação da psicanálise para um público não especialista. Para falar de interpassividade, há uma vasta literatura sobre o assunto, mas eu gostaria de citar uma obra que é capital nessa discussão. Tá? É uma obra do teórico austríaco que o Žižek vai citar, tá? Ele chama Robert Thaler, que em 2003 publicou um livro chamado, traduzido para o português, A Ilusão Sem os Outros. Esse livro não tem em português, mas ele tem em inglês. Para quem quiser, eu posso emprestar um dia, Chama Sobre o Princípio do Prazer na Cultura, Ilusão Sem Outros, e especialmente a introdução e o primeiro capítulo são muito, muito bons e muito didáticos para a gente entender o que é interpassividade. Eu pensei muito em como organizar essa aula para vocês, porque talvez ela seja a principal aula, porque ela vai falar sobre ações, e também ela é o fechamento dessa unidade temática que começou lá com ideologia, passando por cinismo e caindo agora na interpassividade. Vamos fazer um rápido apanhado para a gente começar a falar do conceito de interpassividade. Nós começamos então a falar de ideologia. Ideologia a gente pode resumir ao desconhecimento de como a sociedade funciona, ao desconhecimento dos esquemas de opressão e dominação na sociedade de produção capitalista. No caso, se a gente tivesse na época medieval, seria a ideologia do cristianismo, de outra religião, mas no caso é o modo de produção que importa, porque o modo de produção pelo trabalho não é só a produção de objetos, mas é a produção de relação ou de relações sociais entre os seres humanos. Os objetos cumprem com uma função fetichista, e quanto menos nós soubermos o funcionamento e os interesses ocultos desses funcionamentos, melhor será o esquema de exploração. Ou seja, a ideologia está no campo da alienação, no campo do não saber. Justamente porque eu não sei como o mundo funciona, eu continuo repetindo os esquemas de dominação sem ter nenhuma ideia do que está acontecendo. O que faz o mundo continuar o mesmo. Essa é a ideia da ideologia. E a ideologia é distribuída por mecanismos de socialização, os aparelhos repressivos e ideológicos do Estado,
tais como a família, os espaços de lazer, as escolas, as mídias, sejam elas impressas, seja o cinema, seja a internet, etc, etc, etc. Só que devido à difusão de maiores informações e também das lutas políticas contemporâneas, muitos desses esquemas de dominação foram revelados, vieram à tona. Né? Então, os sujeitos passaram a conhecer o funcionamento dos esquemas de dominação social. Por exemplo, a estrutura de classes. Existem classes sociais com interesses e o que não existia até então era uma consciência de classe. O que é consciência de classe? Consciência de classe não é só você ser solidário com aqueles que estão na mesma posição. Isso faz parte da consciência de classe. Mas consciência de classe significa que você sabe a qual classe social você pertence, ou aos capitalistas, dominadores e donos dos meios de produção que organizam a exploração, ou aos proletários, trabalhadores dominados que são explorados nesse sistema. Então, consciência de classe significa você saber exatamente o que você faz e quais são os esquemas de dominação que lhe competem e que lhe formam subjetivamente. Por isso que a gente não pode atrelar, ou que existe, na verdade, uma confusão entre renda e consciência de classe. Não é porque minha renda é absurdamente alta, por exemplo, que eu sou das classes altas. Eu posso ser um trabalhador que eu tenho que trabalhar muito, muito, muito para ter uma renda elevada, mas se eu perder meu emprego, eu perco a minha renda. Eu não domino ninguém, na verdade. Eu domino muito pouco. Estou submetido a uma estrutura de dominação social. Então, dinheiro, um montante de dinheiro, não tem necessariamente a ver com a classe a qual você está. Você pode ser um sujeito trabalhador explorado e imaginariamente achar que você faz parte das classes altas e das elites. Vamos discutir isso nos nossos encontros síncronos. Mas o fato é que é um momento na história no qual a difusão da informação permite que a gente conheça os esquemas de dominação, sem que, todavia, a gente consiga romper com os esquemas de dominação. São aqueles exemplos que eu já dei da seguinte forma: eu sei que os padrões de beleza são inalcançáveis e são ficcionais, mas eu continuo acordando todo dia cedo para fazer exercício, para ficar magro, loiro, com o corpo malhado. Eu sei que trabalhar, ou muito dificilmente por meio do trabalho, eu vou conseguir juntar dinheiro, investir meu dinheiro e poder colocar as pernas para o alto em um determinado momento da minha vida. Eu vou ser livre pelo trabalho. Mesmo sabendo que isso é uma ilusão, eu continuo todo dia acordando e indo trabalhar. Isso vai levar, então, a uma, vamos dizer assim, uma postura contraditória no sujeito entre agora eu sei como funciona a dominação, todavia eu continuo fazendo coisas que, ao invés de romperem com a dominação, reforçam a dominação. Para essa postura de quando eu sei, contudo, continuo fazendo as coisas que reforçam os esquemas de dominação, e isso pode criar uma angústia, um sofrimento adicional para o sujeito, essa postura se chama cinismo. Né? Outro exemplo de cinismo. Eu não quero que os meus filhos fumem, porque fumar faz mal, mas eu próprio fumo. Eu não quero que os meus filhos bebam excessivamente, porque beber pode ser perigoso. Beber mata pessoas. Né? Beber, ir para as baladas, encher a cara, pode causar acidentes e inocentes podem perder a vida. Mas, quando eu vou a uma festa open bar, eu bebo, e se eu voltar dirigindo devagarinho, talvez não tenha tanto problema. Então, vejam, há uma incompatibilidade, uma contradição entre aquilo que eu penso e aquilo que eu faço, entre aquilo que eu sei e aquilo que eu executo. Há, então, uma distância performativa entre o saber e o fazer. Isso é o cinismo. Vejam que o cinismo e a ideologia têm a mesma função, manter a dominação funcionando, com a diferença que o sujeito, quando sabe-se ou reconhece-se quanto cínico, ou numa postura cínica, ele tem um sofrimento adicional. Então, por exemplo, nossa, eu sei que essa blusa que está sendo vendida no Natal, no shopping, é muito legal, mas ela não vale todo esse dinheiro que estão pedindo.
mas mesmo assim eu vou me sacrificar, vou deixar de ter outros prazeres, vou aqui me ralar para conseguir pagar por essa blusa, que daqui provavelmente 3 meses vai estar numa promoção e vai custar a metade. Então eu sei de tudo isso, mas ao mesmo tempo eu não consigo romper com com esse modo de dominação. Isso é o cinismo, né? Outra forma de apresentação do cinismo, não tão recentemente, nós tivemos mais uma fala extremamente infeliz do Jair Bolsonaro, dizendo que ele nunca falou que o Covid era uma gripezinha, quando na verdade você tem uma gravação dele falando que a Covid é uma gripezinha. Então veja, ele falou uma coisa e depois desdisse para continuar o mundo funcionando da mesma forma e os seus interesses serem perpetuados da mesma forma. O que isso tem a ver com interpassividade? Nós vamos começar a discutir isso agora, né? A primeira coisa, prestem atenção nessa palavra, interpassividade, e não interatividade, que talvez seja um vocábulo, uma expressão um pouco mais usual nas nossas utilizações, perdão, na vida comum, né? E prestem atenção na imagem de fundo da nossa aula, né? Esse é um quadro, isso vai ter a ver com interpassividade, vai ilustrar, apesar desse quadro não ter sido feito para ilustrar a interpassividade, mas ele bem representa a ideia que nós vamos trabalhar hoje aqui, que é um quadro de 1656 do Diego Velázquez, que se chama As Meninas. Então o Diego Velázquez está aqui no canto esquerdo, para quem olha a tela, pintando a família ou as filhas, né, da nobreza espanhola. E no fundo, quase no centro da tela, como um ponto de fuga, tem um casal que aquilo pode ser um quadro ou um espelho e um sujeito abrindo a porta, né? A gente vai falar um pouco mais desse quadro daqui para frente. Eu digo que eu pensei em como organizar essa aula para vocês, porque eu tentei de diversas maneiras inserir vídeos para a gente assistir juntos que falam da ideia de interpassividade. Só que eu não consegui colocar isso, até consigo colocar os vídeos para vocês verem, mas o som não é captado pelos programas que eu utilizo para gravar as aulas. Então fica um ruído tremendo, ninguém entende nada, e isso não seria nada didático para vocês. Então nós vamos funcionar da seguinte forma. Na descrição dessa aula no YouTube, né, basta você olhar na descrição da aula, vai ter uma série de links, né? Vão ter 12 links, na verdade, cada qual remetendo para um vídeo do YouTube, né? Então vocês podem ver a qualquer momento, para os quais eu vou passar a breves comentários, né? E também vou colocar esse link na descrição da atividade dessa semana para quem quiser acessar o conjunto todo dos vídeos, tá? Esses vídeos foram selecionados há muito tempo atrás, né? Alguns foram selecionados há 2 anos atrás. Poderiam ser outros, o que eu quero que vocês prestem atenção são nas ideias. Então eu vou fazer um breve relato de que são cada um desses vídeos e depois a gente vai falar de interpassividade. Bom, a primeira coisa, nós estamos mais acostumados a escutar interatividade do que interpassividade. E essa história de interatividade, e o Zizek dá uma definição legal de interatividade, que é a seguinte: é uma interação subjetiva entre 2 ou mais partes a partir de posturas ativas de ambos ou mais sujeitos. Então nós estamos muito acostumados com essa expressão de que nós temos que ser ativos ou interativos nas nossas relações. A gente não pode ser só um receptáculo, uma tábula rasa das informações que nos chegam. Nós temos que ter uma perspectiva crítica, nós temos que participar da própria produção e da escolha dos materiais que a gente quer ter contato. Essa história de interatividade não é nova, né? Ela começa desde a década de 70, com as mídias televisivas, que permitiam, por exemplo, que os sujeitos ligassem nas emissoras e opinassem sobre os programas. Inclusive, teve um programa muito interessante aqui no Brasil, na década
de 90, começo da década de 90, que chamava Você Decide. Então tinha a apresentação de um caso policial, realmente pautado em um caso real, e aí no último bloco, no último intervalo, o apresentador dava duas opções, né? Se você quer que o assassino seja preso, ligue e fale a opção tal. Se você quer que ele não seja preso, ligue e faça a opção tal. Aí tinha lá um intervalo de 5 minutos e as pessoas ligavam para a Globo, né, passavam na Globo, votavam e passava o final que o público escolheu. Então o público interagia com a mídia televisiva. Até um pouco antes disso, né, as mídias radiofônicas e impressas possuíam canais de comunicação com os ouvintes, com os leitores, e eles poderiam então opinar sobre as matérias, opinar em relação aos fatos, corrigir os jornalistas, ou seja, interagir com a mídia. E mais recentemente, o que vai escancarar essa ideia da interação e da postura ativa do partícipe, né, de quem está lá digitando, são as mídias sociovirtuais. Pensem, por exemplo, em plataformas, primeiro talvez com o Orkut, depois com o Facebook, hoje com o Instagram, que é o grande paradigma, e o Twitter, no qual em tempo real você vai lá, comenta, desmente, põe fotos, faz o que você bem entender, como se você tivesse no controle daquela mídia, de certa forma. A ideia da interatividade, então, é a ideia de que nós podemos controlar a produção da informação. Né? Podemos ser participantes ativos nessa produção. Vamos para os vídeos. Porque a pergunta que fica nós temos todo esse controle. Quando você vota, por exemplo, no Big Brother, né, para o candidato que vai, para o participante que deve ou não sair, que garantia efetiva você tem que o seu voto foi contabilizado e não que aquilo foi feito um arranjo para que determinado candidato participante saísse e ficasse outro, porque aquele dá mais ibope. Então, será realmente que você é interativo? Quando você está lá no Instagram postando suas fotos, será que você está sendo interativo? Quando você está navegando na internet, faz uma procura no Google e depois começa de um objeto, né? Vamos colocar lá, camisas de futebol. E daí depois começa a pipocar um monte de propaganda de camisas de futebol. Será que você está sendo o dominador ou você está sendo dominado pela mídia? Né? Ou será que é uma relação dúbia entre dominação e entre ser dominado e dominar, entre ser ativo e ser passivo nessas relações? Os vídeos, né, os 12 vídeos, exemplos para vocês, vão retratar essa dualidade. O primeiro deles é um vídeo antigo, acho que nenhum de vocês chegou a assistir o programa humorístico Cacete Planeta, que era bem da Rede Globo, que tinha um corpo editorial muito interessante, que era muito crítico, né, muito humorístico. E aí tem um vídeo sobre o Itamar Franco, que foi presidente do Brasil. Né? Vice-presidente alçado à presidência. Os vice-presidentes são sempre perigosos no nosso país. O Itamar não deu golpe, né, mas muitos outros deram. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, na estrutura, não tanto no conteúdo. Vocês vão ver que em determinados momentos do vídeo tem risadas da mídia. Né? Então, os atores fazem uma piada e tem uma risada de fundo. Né? Isso é típico de muitas séries. Né? Basta você, por exemplo, pegar, sei lá, Friends e outras séries, sitcoms americanos de comédia, você vai ver que em vários momentos específicos você vai ter risadas colocadas ali. Há um outro exemplo, que é o vídeo número 2. Esse eu imagino que vocês conheçam. É um videozinho do Chapolin, né? É um episódio do Chapolin. E em vários momentos de interação dos autores também aparecem risadas. Essas risadas colocadas estrategicamente em determinados momentos, elas não são colocadas de maneira aleatória. Elas chamam risadas enlatadas. Elas são colocadas em momentos específicos nos quais se espera que o telespectador dê risada. Então, a mídia, né, o vídeo, está lhe dizendo que momento você deve ir. E imagine que isso não precisaria se restringir
a uma risada, poderia ser também em relação a uma cena de suspense ou de terror. Quando você está assistindo Tubarão, por exemplo, um filme clássico do Spielberg, e começa aquela musiquinha do tan, 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 e você sabe que vai aparecer o tubarão ou vai ter alguma coisa para te dar um susto, a mídia está criando um clima, ou seja, está dizendo para você, telespectador, o que você deve sentir. E assim sucessivamente, né? Você pode colocar músicas mais agitadas para causar um efeito subjetivo, músicas mais intimistas para criar um outro efeito subjetivo, utilização de cores, utilização de recursos para orientar, vamos dizer assim, o telespectador acerca de quais sentimentos são esperados que sejam despertados em determinados momentos do filme da plataforma. Certo? Efeitos de riso, efeitos de emoção, em última instância. O terceiro vídeo é um vídeo que, inclusive, é o exemplo que o Zizek vai dar no texto Lacan gira uma roda de orações, que vocês vão ver que é um templo budista, provavelmente no Japão, no qual existem rolos grandes, que são rolos nos quais estão escritos, né? Tem escrito nesse rolo orações. Então, os monges ou os usuários passam ali e giram esses rolos, e aí isso tem uma ideia subjacente de que, quando você roda o rolo, que tem a oração escrita, o rolo tem o efeito de rezar por você. Então, ao invés de você ajoelhar na frente do rolo e ficar, olha, Senhor Jesus, Senhor Buda, Senhor Shiva, Senhor Alá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, começa a rezar o Pai Nosso, seja lá o que for a sua crença, você vai passando e rodando, e o simples fato de rodar a plataforma, o rolinho com a oração, tem um efeito da própria oração. E o Zizek vai dar uma ideia muito interessante, de que você até pode rodar o rolo para que ele reze para você, e no momento que você está rodando o rolo, você pode pensar em outras coisas, inclusive em obscenidades, né? Você pode ficar rodando o rolo e pensar assim, pô, que hora que eu vou beber, que hora que eu vou transar, né? E o rolo está rezando para você. Então é uma relação interessante de que o rolo reza enquanto você simplesmente rola o rolo. Né? Vejam que práticas do cristianismo também podem ter essa função. Quando, por exemplo, o sujeito fica lá com... Isso tem um nome, mas eu não lembro o nome específico. Mas ele fica com um chicotinho se batendo em algumas práticas nas Filipinas ou na Opus Dei. O próprio bater é a oração. Então você não precisa ficar pensando, você fica só se batendo. Ou então, quando você fica quase que hipnotizado, contando as contas do rosário, você até esquece do conteúdo que você está dirimindo e dirigindo para Deus e está simplesmente fazendo aquilo de forma automática, porque o rosário está rezando para você. Vou dar um outro exemplo, né? Eu lembro das primeiras vezes que eu fui me confessar, por incrível que pareça, eu tive uma educação cristã, acho que alguns de vocês também, praticante, né? Não mais, mas eu lembro que a gente ia se confessar e o padre falava assim, olha, para expiar os seus pecados, você vai ter que rezar 50 Ave Marias. E a gente ia lá, ajoelhava, e a hora que estava na segunda Ave Maria, estava falando sem saber o que estava falando. Estava lá, Ave Maria, cheia de graça, blá, blá, blá. Ou seja, repetindo, sem saber o que estava repetindo, mas estava repetindo alguma coisa. O quarto e o quinto vídeo, né, vídeos, são vídeos, o primeiro, um de videocassete, com o Chico Anísio, falando dos benefícios sem fim de ter um videocassete, né? O Chico Anísio até queria ser um videocassete, para poder guardar todas as suas lembranças. É um vídeo muito bonito. E o quinto vídeo é um vídeo sobre os benefícios de fazer download de episódios ou de conteúdo da Netflix. Né? Veja que não precisa ser a Netflix, nem o videocassete, pode ser a Amazon, pode ser pendrive, pode ser qualquer plataforma, pode ser HD externo, pode ser qualquer tipo de plataforma que permita armazenar dados. Então, se eu não posso assistir, por exemplo, a novela no horário que a novela costumeiramente passa, porque eu vou ter um outro compromisso, eu quero fazer uma outra coisa, né? Ou eu quero assistir uma outra coisa que passa no mesmo momento da novela, você pode programar o videocassete para gravar, né, o episódio, depois você assiste, ou então você entra na Globoplay
e assiste todos e qualquer episódio da novela que estão lá disponibilizados para você no momento que você quiser. Essa é a ideia do download da Netflix. Você pode assistir tudo. Então, e você pode, inclusive, levar isso no seu bolso. O sexto vídeo é um exemplo de uma música, poderia ser qualquer uma, né? Eu tive receio, na verdade eu tive medo de colocar um sertanejo universitário e vocês fazerem um péssimo juízo de mim. Eu coloquei uma música do Queen, que é muito famosa, tocada no Rock in Rio, né? O Love of My Life. E o importante dessa música é que tem um momento que há um coro gigantesco no estádio, né? Por isso que eu coloquei lá esse vídeo que é do Maracanã, que são milhares de pessoas. Tem um momento da música que o Fred Mercury, vocalista da banda, não precisa cantar porque o público canta para ele. Né? Então ele só dá a deixa e o público canta. Né? O guitarrista lá, o violonista faz um acorde e o público canta para ele. Participa da música. O sétimo vídeo, gente, é uma propaganda do Samsung Galaxy A da câmera absurda. Né? O Samsung Galaxy A, ele tem uma câmera que permite que você tire fotos cujas imagens são mais reais, né, e mais bonitas, inclusive, do que a própria realidade. Né? O que cria uma questão interessante. Né? Você já não tem mais a realidade apreendida pelo objeto, você tem um a mais de realidade, ou seja, uma ilusão da realidade. A possibilidade de deixar com filtros, ou então com iluminação, com tirar objetos. Agora tem celulares que são interessantes, que você tira a foto e aparece uma pessoa no fundo que você não queria que tivesse aparecido. Você vai lá e cobre ela com uma facilidade de um toque de dedo. Mas o importante aqui é a relação que você pode armazenar a experiência e você pode, inclusive, alterar a experiência, tornando ela até mais bonita que a própria experiência real. Então, vejam, por exemplo, pessoas que viajam e trazem da viagem 8.000 fotos. Aí é de se perguntar, né? Assim, você viajou e viu ou você viajou e ficou tirando foto? Né? E para que você precisa de tantas fotos assim? Mas o importante aqui, então, é o domínio da própria realidade e a alteração da realidade. Ou seja, já não é mais a realidade, é a ilusão do sujeito. O oitavo, gente, é praticamente igual, similar ao vídeo 7. É um comercial de uma TV LED Philips de 50 polegadas, né? Poderia ser qualquer outra televisão, mas é a ideia que nos interessa. A ideia de que a imagem projetada pela TV é melhor que a própria realidade. Né? E a TV grava, a TV tem controle de iluminação, a TV tem inúmeros recursos que vão fazer a sua vida muito mais legal sentado no sofá do que realmente indo para a rua e vendo a vida acontecer. O nono vídeo e o 10º vídeo são vídeos da Coca-Cola. Né? O nono é um comercial da Coca-Cola e o 10º é o comercial do ano de 2020, do Natal da Coca-Cola. E aí vocês vão ver que tudo é muito, muito feliz, gostoso e gratificante no Natal, desde que a Coca-Cola esteja lá por você e com você. Né? Ela é mais importante, talvez, né? Ou ela é um meio, o véu, o mecanismo que vai garantir a felicidade dos sujeitos. O 11º vídeo é um vídeo do Pão de Açúcar, narrado pelo Arnaldo Antunes, né? Arnaldo Antunes considerado aí um grande letrista, crítico da realidade. Tem agora com o Gilberto Gil também, alguns comerciais do Pão de Açúcar, mas que eles versam da mesma ideia, que é o que faz você feliz. Né? E aí o que faz você feliz, para o Pão de Açúcar, é você sair da sua casa, até o supermercado, tirar as compras da gôndola, colocar no carrinho, tirar do carrinho, colocar na esteira do caixa, tirar da esteira do caixa, colocar em saquinhos novamente, colocar no seu carrinho, levar tudo isso para o seu carro, chegar no seu carro, tirar os saquinhos, higienizar tudo com álcool 70, né, ou com outro produto que mate Covid, e aí você vai ficar horas fazendo isso, além de ter pago, né, a conta do supermercado, e aí tirar todos esses produtos limpos, devidamente higienizados, colocar na sua prateleira, consumi-los e depois voltar para o supermercado e fazer todo esse processo sem fim. Então, essa concepção de que o que faz você feliz realmente é escolher objetos e pagar por eles e ter esse trabalho gigantesco com um sorriso de orelha a orelha,
A orelha pode ser um tanto quanto estranha, né? Mas é isso que te faz feliz. Né? Comer uma mortadela Cerati, comprar um biscoito, sei lá, Bono, né? São essas coisas que vão te fazer feliz. Esquece o resto, né? Esse trabalho chato de fazer a compra de supermercado, não pensa nisso não, né? Simplesmente faça, né? Consuma. E por fim, e não menos interessante, nós temos um antigo comercial da Ola, né? Protagonizado pela Anitta, para você se preparar e ter sempre à mão uma camisinha para ter prazeres sem fim, né? O que que esses 12 comerciais, e poderiam ser vários outros aqui, estão representando para a gente? Eles estão representando que os objetos podem fazer as coisas por você. Né? Você não achou graça na piada do vídeo do Cacete Planeta? Não tem problema. O próprio episódio deu risada por você. Ele já teve sucesso. Você não conseguiu assistir as séries que você queria assistir porque são muitas ou porque você teve compromisso? Não tem problema. A plataforma já guardou essas séries para você. Ela já assistiu, de certa forma, os episódios para você. Está na sua mão, basta você se organizar. Então, o objeto Netflix, o objeto videocassete, já guardou a experiência para você. O cantor já disse o que você tem que cantar. Ele já te falou quais são os sentimentos que você tem que expressar. No caso do vídeo do Love of My Life, né? O celular Samsung e a TV de LED já criaram uma realidade menos miserável para você. Você não precisa se preocupar com o miserável que é a vida, com a dificuldade que é a vida, com o cinza que é a vida, né? Com os carros fazendo barulho, com o som insistente na sua cabeça, com a poluição, com a paisagem urbana degradada. A TV Philips e o celular Samsung permitem que você mude essa realidade. Ela já construiu a realidade para você. Eles já construíram a realidade para você. A Coca-Cola já fez um objeto que fará você feliz, independente de você concordar com isso ou não. Né? O Pão de Açúcar já disse quais são os objetos que vão fazer você feliz. E o que você tem que fazer para ser feliz. Você não tem que pensar no seu patrão, no seu emprego, se o seu emprego vale a pena, se você está sendo produtivo, se valeu a pena todo o investimento que você teve ao longo da sua vida depositado pela sua família. O que faz você feliz é ir ao Pão de Açúcar, né? Comprar os objetos do Pão de Açúcar. E a Anitta e os demais personagens daquele comercial já gozaram por você. Né? Basta ver a cara de satisfação. Então você não precisa arrumar ninguém para trepar. Eles já tiveram prazer. Né? O objeto garante o prazer para você. Então os objetos fazem para você. O que diz o seguinte: você, enquanto sujeito, não precisa fazer quase nada ou fazer muito pouco para incidir na realidade. Mas esse quase nada e esse muito pouco que pode ser feito não altera os modos de funcionamento da sociedade. É isso que a interpassividade nos ensina. Vamos passar por mais alguns exemplos. Né? Tem mais 3 rápidos exemplos. O primeiro é certo. A relação que nós temos, por exemplo, com o iFood. Você pode pegar o iFood ou o Uber Eats ou o Rappi, qualquer plataforma de entrega de comida, mas veja bem, você não precisa ter contato com, ou quase nenhum contato com os seres humanos para poder se alimentar. Basta você entrar na plataforma, fazer a escolha do seu objeto, a plataforma já organizou as opções, né? E veja bem, ela organizou todas as opções para você. Se você pensar que você quer, sei lá, eu quero comer uma comida com tal tempero, você pode ter isso porque a plataforma te permite. Então, ou seja, ela ilusoriamente, a plataforma já montou o lanche para você. Se você quiser mudar os ingredientes, ela permite que você mude os ingredientes. Se você quiser trocar totalmente a cor, o sabor, a textura, ela permite que você faça isso. Não porque você é livre para escolher a sua comida, mas porque as empresas que vendem comida já fizeram essas decisões por você. A mesma coisa do Tinder. Né?
O Tinder, ele escolhe e seleciona os parceiros afetivos sexuais que você pode ter. E aí nós temos a ilusão, o sujeito tem a ilusão de que basta rolar a tela para a esquerda ou para a direita para escolher pessoas que já foram inseridas na plataforma e foram, por meio de algum algoritmo que supostamente cruza interesses, ela já selecionou, né, o algoritmo selecionou o melhor parceiro para você. Você não teve o trabalho de se arrumar, de ler um livro, de fazer-se interessante, de ir para a rua, ir para o bar, ter que caçar alguém na balada, ter que se fazer desejável, ter que capturar o desejo do outro, e isso dá trabalho, né? Basta você sentar no sofá, ficar deitado no sofá, fazer o login e escolher o seu parceiro. Aí você combina de encontrar ele. Mas o Tinder fez todo o trabalho prévio para você e te deu a ilusão de que você escolheu as melhores opções possíveis no mercado afetivo sexual. O Instagram ou as redes sociais fazem a mesma coisa. Você tem lá a possibilidade de colocar fotos, né, comentar as suas fotos ou as fotos de outrem, e ao mesmo tempo que você está lá vendo coisas iguais, né, por que coisas iguais? Porque tem muitos estudos que dizem que no Instagram ou no Facebook nós temos uma tendência de seguir pessoas que pensam igual a gente, né? Eu, por exemplo, não sigo Jair Bolsonaro. Por que eu vou seguir o Bolsonaro? Eu sou bolsonarista. Eu vou seguir as pessoas que têm os meus interesses ou das quais eu compartilho interesse. Então a gente segue mais ou menos as pessoas que são muito iguais. Nós não tocamos, não temos contato com os diferentes. A gente fica repleto de mais do mesmo e passamos horas navegando no Instagram achando que estamos num mundo melhor do que a própria realidade. Se o mundo fosse como o Instagram, né, seria muito legal se viver. E aí, ao mesmo tempo que você está lá colocando as suas fotos maravilhosas, né? Fiz uma viagem, fiz um churrasco, né? Fiz um churrasco com isolamento social na pandemia, agora eu vou colocar uma foto, uma selfie minha aqui, né? E colocar um hashtag gratidão, a vida é muito bonita, e aí você vai rolando a tela do seu smartphone e as propagandas vão começar a aparecer. Então, quem é o objeto e quem é o sujeito ativo diante da tela do smartphone, diante do televisor, diante do jornal? Você é o sujeito ou você está sendo objetificado e enganado achando que está controlando o acesso à mídia? As redes sociovirtuais são muito interessantes e emblemáticas nesse sentido, porque, por exemplo, se eu ficar com o saco cheio de assistir essa aula, basta você desligar e nunca mais ver a cara do professor Rafael. Se você está com contato com alguém lá no Facebook, essa pessoa começa a te encher o saco, ou no Instagram começa a te encher o saco, você para de seguir ou bloqueia essa pessoa. Então veja, há uma ilusão do controle total. Quando há uma ilusão do controle total, nós não temos liberdade. Né? Esse é a grande questão, talvez o grande argumento, o grande ensinamento do Zizek e do Robert Fowler sobre interpassividade. Quando nós temos a ilusão de liberdade, na verdade o que nós temos é um preenchimento narcísico nas nossas relações. Não é que eu sou efetivamente livre, porque o mundo continua cinza. Porque as pessoas que não pensam como eu e deixam o mundo tão difícil de se viver continuam existindo, mas elas não existem na tela do meu celular. Ou então, se elas existem na tela do meu celular da minha foto, eu posso ir lá e apagá-las com um recurso de filtro. Então isso não é liberdade. Isso é satisfação narcísica, o que é muito diferente da liberdade. Justamente por haver satisfação narcísica, ou seja, eu tenho prazer em dominar ou supostamente estar dominando as minhas relações no mundo, as minhas interações no mundo, justamente porque isso me dá prazer, por mais que eu refute, porque
eu não sou tão egocêntrico assim, eu não sou tão mal assim, né? O que eu quero é o bem dos outros. Imagina que eu coloquei uma foto, né, de sunga na praia com o sol tomando caipirinha porque eu queria mostrar a minha felicidade. É simplesmente porque eu estava lá, né? Então, é justamente devido a essa satisfação narcísica, repleta de curtir e corações e comentários, né, que me felicitam por esse sucesso, que nós temos dificuldade de fazer coisas diferentes para romper com os esquemas de dominação. O que o capitalismo instaura, e a gente já veio trabalhando isso desde a ideologia passando pelo cinismo, é que essa satisfação narcísica dá prazer para o sujeito e impede que o sujeito questione os modos de funcionamento. Se na nossa sociedade eu sou valorizado pelo que tenho e devo dar vistas públicas a esse meu sucesso, é isso que eu vou fazer. Porque caso contrário, eu serei o chato, o isolado e provavelmente considerado fracassado pelas outras pessoas. Então, quando eu mantenho os esquemas de dominação, seja pela Netflix, pelo smartphone, pela rede social, pelas relações de consumo, pela suposta ilusão de dominar o mundo, eu estou sendo interativo, eu estou tendo um papel fundamental de alteração e de escolha, ou estou sendo interpassivo? Eu estou delegando às grandes conglomerados de empresa que decidam o que é importante para mim, ou aos grandes ideais, que representam ideais de grupos privados, com lá os seus interesses, e eu estou sendo livre nessa relação? Eu estou sendo ativo ou estou sendo passivo com a ilusão de ser ativo? Né? Por isso que a ideia de interpassividade é muito importante. A interpassividade pode ser conceituada, vamos ao Zizek, como um ato de uma ou mais parte agir para que a outra parte se mantenha passiva. Ou seja, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, dono da Coca-Cola, dono da Magazine Luiza, dono da Rede Globo, o seu colega, eles agem, fazem coisas para que você continue repetindo os esquemas de dominação, achando que está livre. A interpassividade, então, é a ideia de que os objetos nos dominam e os objetos fazem as coisas pela gente, alteram a nossa vida para deixar a nossa vida um pouco melhor. É claro que algumas pessoas entram nessa, e a maioria das pessoas entram nessa, perdão novamente, gente, e sabem que isso gera angústia. Então o sujeito sabe que existe uma certa falsidade, uma ilusão nessas relações, de que realmente eu não domino tudo, realmente sou uma grande baboseira, mas essa é a baboseira que sustenta o laço social. Então, melhor do que eu ficar colocando fotos dos meus boletos, fotos das minhas filhas batendo o dedão e sangrando na rua, foto das minhas dificuldades, é melhor eu colocar foto de gatinhos, né? Foto dos livros que eu comprei, não sei se eu li, mas fotos, por isso que assim, né, olha que relação interessante, olha o livrão que eu tenho aqui, entendeu? E aí eu suponho que vocês todos supõem que falam, nossa, o professor leu, né? Mas efetivamente a gente faz isso, a gente lê tudo que a gente mostra, nós só temos sucesso na vida, que a vida da influenciadora digital é só sucesso. E nos deprime. Eu tenho a Natália, que nos acompanha nessa disciplina, ela estuda concepções de beleza e de corpo feminino para influenciadoras digital no Instagram, e quando você percorre a página dessas pessoas, dá vontade de se matar, porque elas têm uma vida muito feliz, uma vida repleta de felicidades, enquanto a minha vida é ficar aqui de terça-feira à tarde, sentado, gravando aula para vocês, né, num puta de um calor, usando camisa. Enquanto isso, ela está lá tirando foto na praia, bebendo e comendo do bom e do melhor. Vejam bem as relações contraditórias, então, que o capitalismo causa para a gente formar a nossa subjetividade. Somos totalmente livres. Devemos ser totalmente felizes para ocultar essa angústia e essa ansiedade que é a base do sofrimento, é a base da vivência, que é o sofrimento
de viver no sistema de produção capitalista. É isso que a interpassividade nos ensina. Encaminhando nossa aula para o final, eu queria recortar algumas coisas, né? Então, a interpassividade pode ser entendida como duas questões, né? Como duas frases. A primeira é um posicionamento passivo diante do outro, com a ilusão de ser ativo, e é quando o outro retira de mim a atividade, me deixando numa posição de falsa atividade, ou seja, passivo. Então eu acho que eu estou dominando o mundo, quando na verdade sou dominado pelo objeto. Eu acho que eu estou fazendo a foto ficar mais bonita, quando na verdade a foto só fica mais bonita porque eu comprei um celular com muitas dificuldades que tem esse filtro e por aí vai. Então, interpassividade pode ser equivalente a falsa atividade. Eu ajo para não mudar. Eu ajo para manter os esquemas de dominação. Portanto, é sinônimo de cinismo. Eu sei que isso é falso, mas eu continuo fazendo isso. Né? O outro, então, eu digo assim, o objeto, o celular, a televisão, a Netflix, com seu recurso de gravação, a camisinha da Anitta, eles fazem por mim. Eles já têm o prazer por mim, independente de eu usar ou não a camisinha, no caso. Né? O comercial já falou o prazer, já me deu o prazer. Olha que mulher bonita, olha que homem bonito, olha que objeto bom que vai me garantir o prazer e agora eu não vou transar, porque eu tenho que dar aula. É essa a relação. Então, o outro, em termos lacanianos, goza por mim. Eu sou gozado pelo outro. Lembra que o termo gozo pela Lacan não é o equivalente chulo da ejaculação. Né? Gozar significa relações de prazer que são ao mesmo tempo negativas e positivas para o sujeito, são dúbias. Né? Então eu sou gozado pelo outro. Eu tenho a ilusão de que controlo o objeto, por exemplo, a foto tirada pelo smartphone, quando na verdade é o smartphone que me produz pelo fato de eu ter comprado o smartphone. Certo? O que está atrás, o que sustenta essa relação, então, de cinismo e interpassividade é a recorrência da satisfação narcísica. Eu sei que é duro, eu sei que pode ser mentiroso, mas é tão gostoso, né? Quando eu ponho uma foto, as pessoas põem coraçãozinho. Gente, até ela que nunca curtiu a minha foto, agora curtiu. Né? O outro está curtindo o que eu estou fazendo. Então, é o preenchimento narcísico. Aí tem uma frase do Zizek, na página 10, para quem quiser acompanhar, que ele fala o seguinte: você pensa ser ativo, enquanto sua verdadeira posição, como própria do fetichismo, é passiva. Certo? Acho que é isso. O que fazer, então? E aí, o Zizek vai ser muito contundente. Por vezes, ou na maioria das vezes, para romper com os esquemas de repetição, sejam eles da alienação, sejam os esquemas da dominação interpostas pelo cinismo e interpassividade, porque de um lado você faz sem saber, portanto repete, do outro você sabe, mas faz, então portanto está sustentando as relações de opressão, talvez o melhor que a gente possa fazer é não fazer nada. Mas não é um fazer nada voando, é um fazer nada tentando causar um desconforto. Vou dar um exemplo para vocês. Há um livro do Herman Melville que se chama Bartleby, um escrivão. O Melville é o autor de Moby Dick. Vocês não sabem quem é Moby Dick, nós temos um problema muito sério. Né? Nessa história, do Bartleby, ele é um escrivão, ele é um copista de peças, né, de processos judiciais, e ele é contratado por uma firma, e o patrão chega para ele e fala assim: ô Bartleby, copia para mim isso. E ele vira para o patrão e fala assim: eu prefiro não copiar. Ô Bartleby, eu preciso que você vá até o fórum fazer tal coisa. Aí o Bartleby fala: eu prefiro não. Né? A frase padrão do Bartleby é: eu prefiro não. É claro que isso é uma história. Por quê? Porque no mundo real, se um trabalhador se posicionar adversamente ao mando do empregador, falando que não vai fazer o que ele tem que fazer, ele vai ser desempregado. Né? Ele vai ser mandado embora, né? Desempregado, ele vai ser despedido. Mas o livro tem a função de mostrar que esse patrão
mesmo inconformado diante do empregado que lhe diz não, ele não manda o cara embora, mas ele para pensar. Ele fala assim, esse sujeito que eu mando fazer tal coisa, que é natural que seja feito e não faz nada, eu poderia simplesmente despedi-lo, mas ele está me fazendo pensar o jeito que eu trato os meus funcionários. Então, essa alusão, essa imagem é utilizada pelo Slavoj Zizek para falar para a gente que às vezes é melhor não fazer nada ou esperar antes de agir para que a gente não repita ações. Vou dar um exemplo mais prático. Quando você está passeando no shopping e é capturado pela beleza fetichista de um objeto tão lindo, tão feliz, que vai te fazer muito mais bonito, e por impulso você entra na loja e compra, você está repetindo. Talvez esse momento seja o momento do talvez não, prefiro não. Para e reflete. Né? Eu tenho ou seja, ao invés de entrar na roda e repetir o movimento de compra, pare e reflita. Será que realmente eu preciso fazer isso? Talvez você não precise dessa roupa. Se isso vale para objetos, ou pode ser assim, será que eu preciso beber o próximo copo de cerveja? Que eu já bebi demais. Porque se eu beber o próximo copo de cerveja, certamente amanhã eu vou passar mal, vou ter ressaca, vou faltar da aula, vou dar trabalho para alguém, vou ter dor no corpo, vou ter dor de cabeça, posso acabar fazendo alguma coisa que eu sei que eu não deveria fazer, por exemplo, mandando uma mensagem para alguém, ficando com alguém, se colocando numa posição de risco social. Então, será que eu devo fazer isso? Então, às vezes, é melhor não fazer do que fazer. Isso vale, então, para o consumo de objetos, né, camisas, álcool, mas pode valer para o amor. Né? Será que, às vezes, nós devemos entrar em relacionamentos amorosos de uma maneira impensada ou rápida, repetitória? Ou será que nós temos só para que isso satisfaça determinadas exigências ou demandas narcísicas? Vocês devem conhecer pessoas que, já dei esse exemplo, né, que engatam um relacionamento atrás do outro. Está namorando, começa a se relacionar com o outro, termina, começa com o outro, sem pausa. Né? E eu digo sem pausa, não é uma pausa, eu não vou namorar, eu vou para balada. Então eu namoro, vou um tempo para balada, arrumo uma namorada, não dá certo, volta um tempo para balada, pego todo mundo, volta a namorar. Não há ficar alterando esquemas de parceria, conjugalidade com pegar todo mundo. O fato é, você parou para pensar no final do relacionamento, o que deu certo, o que deu errado, e não foi para balada, e não pegou ninguém, mas parou para pensar? O que o Zizek está nos colocando é que é fundamental num sistema como o nosso, que promete felicidade por meio dos objetos, e as pessoas podem ser objetos, que nós paremos e não façamos nada em alguns momentos para poder melhor refletir e atuar de uma maneira diferente. Porque, por exemplo, ao invés de entrar numa loja e comprar impulsivamente uma roupa, você pode simplesmente passear, curtir esteticamente. Ou você pode voltar para a tua casa e ler um livro, ao invés de ir ao shopping. Né? Coisa que está um pouco mais rara nos dias de hoje. Então essa é a frase que vai orientar a nossa discussão quando a gente se encontrar presencialmente. Que é a frase proposta pelo Vladimir Ilyich Lenin, né, lá na década de 20, que não tem resposta até hoje. O que fazer? Diante de um sistema que promete liberdade e felicidade plena, e na qual nós sabemos que estamos repetindo esquemas de dominação, porque eles também nos preenchem narcisicamente, o que a gente faz? A gente se põe e oferta a nossa cabeça de bandeja para o sistema e faz as coisas repetindo, ou a gente para poder fazer uma coisa diferente. Então, até o nosso encontro. Espero que vocês tenham mais dúvidas do que soluções, porque certamente é o desconhecimento que faz a gente querer fazer alguma coisa.